Para de tentar convencer as pessoas simplesmente através de argumentos racionais, lógicos. Para você convencer as pessoas, você precisa de mais do que simplesmente lógica. Você precisa emocionar as pessoas. Você precisa ter uma aceitação, uma permissão emocional para aí sim entrar na razão dela, na lógica. E uma forma fácil de você chegar nesse emocional é através de histórias. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. 3 formas, 3 exemplos de como você colocar o storytelling na sua argumentação. Vamos lá? Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Hugo Leonardo e o objetivo do nosso canal é simples. É passar para você habilidades comportamentais que transformam equipes de trabalho comuns em equipes de trabalho de alta performance. Bem, esse aqui é meu LinkedIn, meu Instagram para a gente se comunicar mais, e a primeira ideia que eu passo para vocês é o seguinte: você pode usar as histórias para convencer a partir da sua própria argumentação. Você vai entender isso melhor porque no segundo item que eu vou passar para vocês, eu vou te mostrar que você pode convencer a partir da argumentação do outro. A partir da argumentação que ele te der, você usa a história para convencê-lo. Mas vamos começar aqui pelo sim. Quando você quer convencer com a sua própria argumentação, isso é o seguinte: você tem uma tese, imagine que eu quero te convencer que estudar é importante. E aí eu vou criar uma história para ilustrar que estudar é importante. Então vamos lá, imagina que existam 3 colegas e eles eram muito amigos desde a faculdade, estavam sempre andando juntos e tal, estavam sempre na mesma turma, só que eles não eram exatamente idênticos. Tinham 2 deles que gostavam muito de festa, gostavam sempre de estar naquela vida noturna, de balada todo dia e tal, muita festa, e um deles, apesar de estar na mesma turma, ele era muito estudioso, estava sempre estudando, acordava cedo, não gostava de sair de noite, apesar de ser muito amigo, ser parceiraço assim dos outros 2. O fato é que, independente de estudar ou não, os 3 tiveram dificuldades financeiras na vida. E o que eu pude perceber olhando essa história é que, embora os 3 tivessem dificuldades financeiras, e aliás, várias dificuldades na vida, aqueles 2 que gostavam muito de ter festa, de estar sempre em baladas e tal, eles tiveram uma dificuldade maior de sair desses buracos, de sair desses momentos de crise. Diferente daquele rapaz que estava sempre estudando, que ele também passou pelos momentos de crise, mas ele saía muito mais facilmente. E eu pude perceber que isso não tinha necessariamente a ver com a matéria que ele estava estudando, se ele aprendeu as fórmulas de matemática, ou se ele aprendeu o nome das coisas lá em biologia, mas simplesmente ao fato que o rapaz que estudava aprendeu, através do estudo, a ter muito mais foco naquilo que ele faz. Ele não era tão zureta assim, ele não começava uma coisa e parava, e começava outra coisa e parava. Através de aprender a estudar, ele aprendeu a resolver os problemas da vida dele. Então eu percebo que o estudo não ensina somente você a entender matemática ou entender física, mas ensina você a ter foco. E foco é extremamente importante para você resolver os seus próprios problemas. Portanto, estudar é importante. Percebe que aqui eu criei uma história inteira para dizer para você que estudar é importante. O argumento é meu, a história é minha. E isso ilustrou o que eu quis te dizer. Agora eu pergunto para você, pensa no argumento que você queira levar para alguma pessoa, ou para uma equipe de trabalho, queira convencer que ela tem que se comunicar mais, talvez quer convencer que eles têm que ter mais espírito de equipe, mais união. Qual história que você pode contar que ilustra isso, essa sua tese? E aí a gente parte para a segunda forma, então, de utilizar as histórias na sua argumentação. Mas antes de fazer um convite, se isso aqui estiver fazendo sentido para você, se inscreve nesse canal aqui e ativa o sininho por 3 motivos. Primeiro, que você ajuda isso aqui a chegar em mais pessoas. Depois que você diz para o YouTube, eu gosto desse tipo de conteúdo, me manda mais, seja desse canal aqui do Hugo ou de outros canais. E o terceiro motivo é que você acaba sendo informado também dos próximos vídeos que a gente produzir aqui no canal. Beleza? Então vamos lá para a nossa próxima ideia. Quando você convence alguém a partir da argumentação dele. E eu digo isso num contexto que você pode escutar a pessoa. Porque se você estiver numa palestra em que todo mundo tem que ficar em silêncio, você não consegue utilizar dessa forma de história aqui. Mas em alguns momentos que você tem um diálogo, ou então que você pode conversar com uma equipe, aí sim você utiliza essa estratégia. E como que ela funciona? Você conta a história, não inteira, mas até um determinado momento. Até um determinado momento em que o personagem principal tem que tomar uma decisão, ou então existe algo muito relevante para acontecer naquela história, e aí você pergunta a opinião da pessoa sobre o que vai acontecer. Isso é muito bom, principalmente em histórias reais, porque sua argumentação fica mais forte ainda. É um fato que aconteceu.
E aquele fato vai comprovar alguma ideia por trás. Deixa eu ilustrar isso melhor para vocês. Imaginando que essa história que fosse real, fica até mais fácil de convencer. Mas imagine, por exemplo, eu vou falar a história dos 3 amigos. Eles eram muito amigos, estavam sempre na mesma turma, só que 2 deles estavam sempre passeando em baladas e tudo mais. E um deles era muito estudioso, não queria saber de nada daquilo, embora gostasse muito dos amigos. O fato é que chegou um determinado dia, teve uma grande crise financeira no país e os 3 entraram em dificuldades financeiras fortíssimas. Eu pergunto para você, eu perguntaria para essa pessoa que estaria me escutando, né, escutando essa história, o que você acha que aconteceu? Como você acha que esses 2 amigos festeiros conseguiram lidar com a situação e como que o amigo lá, que era muito estudioso, pôde lidar com esse tipo de situação? E aí você passa a escutar as pessoas. Aí elas começam a dar os argumentos para você. E aí pode acontecer algumas situações. Uma delas é a pessoa começar a dar argumento justamente a favor daquilo que você quer. E isso é muito bom, porque você vai ter a oportunidade de reforçar o que ela já está pensando. Então você vai convencê-la de algo que ela já pensa. Entende? Vai ficar muito mais forte, porque aí quem falou pela primeira vez não foi você, foi ela. Então você está convencendo ela de algo que ela já, de certa forma, já está convencido, você está fortalecendo aquele argumento. E existe a outra forma também, que é a outra maneira, que é quando ela pode falar coisas que desviam um pouco daquilo que você quer. E aí entra a sua astúcia, de dialogar com ela e mostrar por que aquela ideia é frágil, por que aquela ideia não é tão interessante assim e por que aquela argumentação que você quer faz mais sentido. E aí entra o grande trunfo, que se for uma história verdadeira, você vai mostrar para ela o que de fato aconteceu. E aí você pode falar, não, realmente, olha, aquela pessoa tinha um nome tal, 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 ela tinha um nome tal, 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 é uma pessoa famosa e tal, e aconteceu isso com ela, que a pessoa que estudou, no fim das contas, conseguiu ter muito mais foco para resolver os problemas dela. E o nome dessa pessoa é tal, hoje ela é uma pessoa conhecida. Poxa, você escutou a opinião da pessoa, permitiu ela criar algum pensamento a partir daquilo, construiu em cima especificamente das ideias dela e mostrou que o que você está falando faz sentido, porque é aquilo que de fato aconteceu. Então assim, nessa forma de utilizar histórias, você precisa ter um pouco mais de flexibilidade, mas é interessante porque você passa a escutar o argumento da pessoa e construir em cima dele. E principalmente pode ser interessante quando tem um grupo, porque aí pode ser que aqueles que não estejam convencidos, agora eles poderão escutar não somente você com o seu argumento, mas os outros que também argumentam como você. Entende o que eu estou te falando? Que pode ter 3 ali que pensam diferente. E tem 5 ali que pensam como você. Então vão ser várias pessoas para argumentar a favor do que você está pensando. Entendeu? E a gente parte para a nossa próxima ideia. Antes, te convidar que, se você estiver gostando desse vídeo aqui, compartilhe aí com uma pessoa, passa esse vídeo para uma pessoa, tem um botão aqui no YouTube, passa para alguém que faça sentido, para alguém que seja útil esse vídeo também, tá? Mas a última ideia que eu quero passar para você é o seguinte, você pode usar histórias como uma porta de entrada, não necessariamente para você convencer de A ou B, mas para você criar uma conexão com a pessoa, uma conexão emocional. Porque muitas vezes as pessoas elas estão fechadas nas ideias delas e não querem escutar outras pessoas, porque elas se sentem confortáveis ali. E quando você cria uma conexão emocional, ela meio que abre a porta para te escutar. Então vamos pensar nesse caso aqui. Imagine que eu queira te convencer que estudar é importante. E aí, antes de falar que argumentar a favor do estudo, eu posso simplesmente chegar e falar para você, olha, quando eu era pequeno, eu gostava muito de jogar bola. Eu estava toda hora na rua. Jogar bola para mim era uma coisa fantástica, mas teve um certo momento que meus pais receberam uma enciclopédia ilustrada da Veja. E aquilo era fantástico, porque eu abri o livro e tinha os dinossauros, e eu fiquei fascinado com o Tiranossauro Rex, com o Triceratops. E eu lembro que assim, eu passei a faltar muito dos jogos de futebol. Eu até ia jogar, não parei não, mas eu passei a faltar várias vezes para ficar simplesmente sonhando com os dinossauros, lendo aquilo lá sobre como o dinossauro comia, como era a vida com os dinossauros. Nossa, eu passava horas com aquilo e realmente esses livros fizeram parte da minha infância. Eu lembro até hoje do cheirinho do livro, de passar a mão no livro, como aquilo era gostoso. E a partir da minha própria história e de como isso repercutiu na minha vida, essa leitura, esse hábito de leitura, eu trago a pergunta para você. Valeu a pena ter estudado tanto? E aí, a partir desse momento, eu posso argumentar se vale a pena estudar tanto ou não. Percebe que eu não coloquei argumento nenhum até o momento?
se vale a pena estudar, eu só estou criando conexão emocional. Porque agora eu não sou mais qualquer um que está falando. Você sabe uma parte da minha história de vida. E isso cria uma conexão diferente entre a gente. Entendeu? Eu utilizei a história para criar uma conexão emocional entre a gente. Bem, tudo isso que eu estou te falando, eu quero te mostrar que a história ela pode ser utilizada para convencer alguém a mudar de comportamento através da sensibilização. Esse é o grande trunfo. E não simplesmente da informação. Então, quer aumentar a eficiência, a performance da sua equipe através de habilidades comportamentais? Pensa nisso. Elas não precisam simplesmente de informação. Elas precisam de sensibilização. Caso você esteja precisando de ajuda para colocar isso em prática na sua equipe ou para os seus colegas de trabalho, na sua empresa, olha só, no caso de treinamentos em habilidades comportamentais ao vivo, online, personalizado para a alta performance da sua equipe, eu posso te ajudar nisso, caso você não queira fazer isso sozinho. E aí quando eu digo habilidades comportamentais, eu digo comunicação, gestão do tempo, espírito de equipe, adaptação, autodesenvolvimento. Existe uma variedade de temas muito importantes para a gente alcançar essa alta performance. É só clicar no botão aqui embaixo, a gente entra em contato direto para ver como fazer algo muito personalizado e específico para as necessidades da sua empresa. Tá bom? Que você tenha um excelente dia. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.